Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Boa hora. Este é mais um Café com Aspas. Olha, cadê a xícara? Aê! O Café com Aspas é uma iniciativa da Aspas, a Associação dos Pesquisadores em Arte Sequencial. A arte sequencial é como nós chamamos as histórias em quadrinhos e seus congêneres: animação, fotonovela, charge, cartoons, caricaturas e uma série de outros produtos. Hoje temos aqui diversas especialistas nesse segmento. E o tema é quadrinhos e educação no ensino fundamental. Contamos hoje com a historiadora, mestre, doutora e doutoranda em História, Natânia Nogueira. Oi, gente. Bom estar aqui de novo. Espero que vocês gostem do programa de hoje. O também historiador, mestre em História, Gustavo. Esqueci o sobrenome, Gustavo. Tudo bem. É Guts Tanar. Pode ficar tranquilo. É muito bom Guts estar aqui. Tanar. A professora de literatura, doutora em literatura, Maiara Alvim. Oi, gente, boa tarde. A bibliotecária, mestre e doutora em Ciências da Informação, Valéria Bari. Boa tarde, gente. Espero que vocês apreciem o programa de hoje. E a nossa decana, pioneira nos estudos de quadrinho no Brasil, a jornalista, mestre e doutora Sônia Luiten. Olá a todos. Hoje, no ensino fundamental, vamos ter muitas dicas para professor e pesquisadores. Boa tarde a todos. Nosso mestre de cerimônias, Amaro Xavier Braga Júnior, né? Doutor em Sociologia. É isso, gente. Então, vocês sabem que quando a gente fala em quadrinhos e educação, essa conversa é longa e antiga. Tá? Por muito tempo eles foram perseguidos, por muito tempo foram vistos como objetos que não colaboravam com a aprendizagem, né? Hoje a situação é diferente. E aí, como é que está essa situação dos quadrinhos na sala de aula? Sônia, você que foi uma das pioneiras nesses estudos, né? 2 livros que marcaram qualquer pesquisador em quadrinhos no Brasil: o que é Histórias em Quadrinhos, né? Uma edição pequenininha da Brasiliense, e depois Quadrinhos Leitura Crítica. Em ambos os materiais se falava um pouco já sobre isso, não é? Sim, Amaro e professores, esse trabalho, esse livro em especial, Quadrinhos de Leitura Crítica, realmente, nos anos 80, escrevo sobre quadrinhos como uma prática pedagógica. Depois, ao longo das nossas conversas, vamos focar como esse quadrinho pode ser usado em sala de aula. Eu acho que nós temos que focar no professor que tem pouco tempo, que tem, vamos dizer, pouco dinheiro e sem muita teoria. Nós temos que realmente dar a esse professor as ferramentas de trabalho de várias formas. Não adianta só o quadrinho estar presente no livro escolar, como até uma forma de mostrar, olha, estamos usando os quadrinhos no livro escolar, mas ele próprio vamos dizer, como uma prática de aula, tendo um semestre até, ou pode fazer até em interdisciplinar, o uso de quadrinhos. Então, isso sim é que nós vamos focar nesse professor que está no Brasil todo. Então, muitas vezes o professor tem um pouco de receio, não vou dizer medo, mas receio, por quê? Eu não sei desenhar, eu não sei como avaliar isso, não sei como fazer. Mas há vários livros, depois nós vamos mostrar os links, que ajudam o professor de uma maneira gratuita, fácil, para ele, então, usar o quadrinho na sala de aula. E o quadrinho não é só para ser usado, ele é para avaliar o aluno. Então, isso é que a gente chama de ferramenta de trabalho. Não é só para um passatempo, nós vamos deixar os alunos à vontade, não. Então, assim, a forma mais eficaz de usar o quadrinho no ensino fundamental, ou até depois nós vamos enfocar os outros tipos, até universitário, é fazer uma avaliação, para exatamente o quadrinho cumprir a sua função de ferramenta, ele realmente ver um feedback do aluno. Isso tem que ser feito dentro de uma grade, com uma conveniência, vamos dizer, do próprio diretor ou diretora. Vamos pensar
em muitas coisas. Além do mais, deixa eu só acrescentar que isso é muito bom para desenhistas também. Pense no Brasil todo. Então, sempre na cidade tem alguém que sabe desenhar, alguém que pode auxiliar esse professor, ele ir até a escola. Então, assim, essa parte prática, então, ela fica muito eficaz, e nós vamos, então, discutir isso com os outros, nossos outros pesquisadores aqui presentes. Tá bom, Amaro? Legal. Olha, Sônia já adiantou várias temáticas importantes para a presença desse quadrinho em sala de aula, né? Principalmente no ensino fundamental. Talvez o ponto que seja mais frequente é ele aparecer dentro dos livros didáticos, em aulas de idiomas, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, não é, Mayara? Exatamente. Porque dentro da linguística, o quadrinho aparece como um gênero textual, vejam só. Então, muitas vezes, principalmente em livros de língua portuguesa, né, tem até uma piada recorrente entre os alunos de que não é livro de língua portuguesa se não tiver pelo menos uma tirinha da Mafalda e uma do Agar. Então, se utiliza muito. Só que, assim, que nem a Sônia falou, tem que se ter um cuidado para não ser algo solto. E muitas vezes, na formação desse professor que vai, né, para a sala com o ensino fundamental, isso, assim, como abordar isso não fica tão claro, ou tão amarradinho, assim. Então, acaba que, às vezes, não se é trabalhado em sua plenitude. Eu sinto isso às vezes. Assim, grande parte da minha experiência é como professora de língua estrangeira, né? E aí, nesse caso, então, esquece, quase não tem história em quadrinho. E é uma pena, porque é um aliado muito interessante para exercícios de vocabulário, para várias outras questões que se perde. No campo da língua estrangeira, infelizmente, não se é tão explorado assim. E se deixar somente para o professor, pensando que nós temos um país onde, infelizmente, o professor não é um profissional tão valorizado quanto deveria ser. Então, nós estamos falando em professores que muitas vezes não têm o tempo de sentar e se especializar no uso daquele, né, dentro da linguística que eu falei, gênero textual, dessa forma de arte, nós sabemos que de maneira satisfatória. Então, tem um grande potencial, ele está ali, mas eu acho que ainda tem um caminho muito... Eu não vou dizer que é um caminho muito longo, mas tem um caminhozinho bom ainda para se chegar numa plenitude de se abordar os quadrinhos dentro da sala de aula. A Valéria Bari, ela tem trabalhado com letramento, principalmente letramento de surdos, né, e utilizando história em quadrinhos. Como é que você vê isso, Valéria? A questão do letramento, ela cria dificuldades tanto para o surdo quanto para o ouvinte. Agora, o experimento com o surdo, ele tem a seguinte peculiaridade. O surdo, ele vai se comportar como um estrangeiro que está, assim, se apropriando da língua portuguesa, mas cuja primeira língua é Libras, que é a língua brasileira de sinais, e é uma língua ágrafa, está sendo desenvolvida ainda a escrita da Libras. E ela é simplificada em gênero, número, grau, ela tem uma inversão, parece muito com as línguas de origem inglesa, uma inversão do verbo e do predicado. E os quadrinhos entram para auxiliar esse processo de aprendizagem? Para auxiliar o processo de aprendizagem, porque, primeiramente, nós temos que verificar a interpretação do texto. Nós temos que ver a interpretação da leitura. Então, por exemplo, o surdo faz uma leitura em língua portuguesa e nós verificamos a interpretação. Contudo, ele não pode escrever sua interpretação em Libras, porque Libras ainda é uma língua ágrafa. Então, o recurso da linguagem dos quadrinhos vem em nosso socorro, vem em nosso apoio para a gente verificar se eles conseguiram interpretar o texto e quais as inferências, né, quais as opiniões a respeito desse texto que foi lido, que foi apropriado. Natânia já ganhou um prêmio, inclusive, com um prêmio de professores nota 10, alguma coisa assim do tipo, né, Natânia? Professores com do Brasil. Projeto, Professores do Brasil, com um projeto utilizando quadrinhos dentro do ensino fundamental. Diz aí pra gente, como foi isso?
Pois é, foi 2008, Professores do Brasil. Não esperava ganhar, não, foi uma surpresa. Foi um projeto que a gente começou na escola em 2007, gente. Na escola que eu trabalho, eu sou professora de educação básica, tá, gente? Sempre trabalhei em educação básica e pretendo trabalhar até o final. Gosto muito de trabalhar com meninos, com crianças, meninas, né? Eu acho que é a base para a gente poder ter um bom ensino universitário, que é uma boa formação na educação básica, ensino fundamental principalmente. E aí, para poder incentivar a leitura, para poder desenvolver projetos em várias projetos interdisciplinares e até transdisciplinares, eu e mais um grupo, nós resolvemos investir nos quadrinhos, né? Um grupo assim, que os professores da escola, todos eles, todas as áreas, matemática, área da língua portuguesa, inglesa, ciências, todo mundo acabou abraçando a ideia da gente criar uma biblioteca na escola. E a partir dos quadrinhos dessa biblioteca, da leitura que os meninos passaram a fazer diariamente os quadrinhos, desenvolver trabalhos e projetos, né? E aí surgiu o projeto da biblioteca, que acabou ganhando esse prêmio, que na verdade o que é? É um projeto gerador de projetos, porque dentro do projeto da biblioteca, os professores desenvolvem atividades com os alunos diversas, né? Então, além de incentivar a leitura, que era a nossa prioridade naquele momento, porque os alunos não estavam lendo nada, não tinham interesse em ler nada, e o resultado, com o tempo, depois de mais de 10 anos, a gente viu que realmente foi um bom investimento. A escola permanece com o projeto até hoje. Também foi uma forma da gente fazer a formação de professores. Porque os professores começaram a desenvolver os projetos, começaram a ter interesse pelo tema, e é uma escola municipal, a prefeitura abraçou a ideia de ter quadrinhos e de trabalhar com quadrinhos na sala de aula. Então, hoje, boa parte das escolas, fora a minha escola, desenvolvem esses projetos, e a gente tem um certo suporte, tanto da parte da educação e da cultura na cidade, para desenvolver tanto cursos de formação, quanto até assim, pequenos eventos envolvendo quadrinhos com os alunos. E vale a pena, é um investimento que realmente vale a pena. E para o professor também, porque uma das coisas que a gente teve de resultado disso foi na autoestima do professor. A partir do momento que os meninos passaram a produzir material com quadrinhos, a partir do momento que a leitura dos quadrinhos começou a dar retorno para os professores, eles se tornaram, vamos dizer assim, mais interessados em investir nos quadrinhos como recurso. Não mais é só aquela coisa de você colocar o quadrinho como uma atividade aleatoriamente. Agora tudo tem um significado. Se criou um significado, tanto para os professores quanto para os alunos também. Ok. Gustavo, você é historiador e você tem feito também uns vídeos instrucionais no YouTube ensinando história. Você tem utilizado a linguagem em quadrinhos para compor esse material? Quando a gente fala de linguagem, entra em algo mais complexo. Eu já sou professor e historiador há 10 anos, né, trabalhando como pesquisador em quadrinhos e, concomitantemente, eu trabalho em sala de aula. Eu identifico que para trabalhar quadrinho em sala, a gente tem que dividir em algumas partes. E dependendo, obviamente, das problemáticas de cada uma das disciplinas. Então, por exemplo, a Mayara estava falando sobre português e as tiras que muitas vezes já vem no livro didático. Em história não vem. Embora a gente tenha muitos quadrinhos que se passam em um contexto histórico, onde o aluno podia tirar muitas informações dali. Então eu acho que o principal fator complicador de aplicar quadrinho em sala de aula, e aí eu estou falando de aplicar e não de apenas propor, não, apenas parece que minimiza, né? Mas não de propor o aluno produzir, mas de aplicar um quadrinho em sala de aula, seja como entregar o quadrinho na mão do aluno. E talvez isso faça a gente voltar ao tema já debatido, ou por debater aqui no Aspas ainda, sobre o conteúdo digital e o conteúdo físico. Porque como eu faço o meu aluno ter aquele conteúdo? Eu fiz uma atividade certa vez, onde com o 9º ano que eu tinha, que era bem menor, eu consegui fazer uma edição
Eu baixei a revista Magneto Testamento e eu fiz uns recortes colagem. Eu meio que fiz uma maldade, né? Porque eu excluí todo o conteúdo de mutantes da revista e deixei todo o conteúdo de ascensão do Estado nazista que passa no conteúdo, que é muito bom. Então eu transformei o quadrinho do Magneto numa novela sobre um garoto judeu que vai para o campo de concentração, usando tudo que estava no conteúdo. Eu não acrescentei absolutamente nada a mais, até porque eu não sou artista. E eu consegui reproduzir aquilo em preto e branco, PB, e dar para os alunos em papel comum. Porque eu acho que esse é um fator que dificulta o trabalho do professor. Como eu faço? Pegar aquele quadrinho, a não ser que a gente tenha num meio público um fomento que permita que aquele quadrinho chegue na mão do indivíduo, ou numa escola particular de muita elite, onde as pessoas consigam ter acesso àquilo. Recentemente, numa escola particular que eu tive, eu fiz um clube da leitura fora da disciplina, onde a gente fez uma leitura crítica do Jeremias Pelle, e os pais toparam comprar o quadrinho. Então facilitou nesse sentido. Agora, não é tão simples assim fazer chegar aquele conteúdo até o aluno. Mas, Gustavo, isso acontece com, por exemplo, eu que trabalho com leitura e literatura, esse problema é geral, pode ficar tranquilo. Com certeza. Porque, no caso, você quis usar o quadrinho, né? Mas nas disciplinas de literatura, a gente trabalha alguns livros com os alunos e é uma grande problemática dentro da escola, você ter aquele título disponível em uma quantidade suficiente para atender todas as turmas que forem adotá-lo, né? Você ainda conseguiu uma saída boa. Obrigada. Durante as minhas pesquisas de campo, que a gente trabalha também com uma outra questão em paralelo, que é a da biblioteca escolar, nós fizemos os levantamentos, né, dos livros e quadrinhos dotados pelo PNBE às escolas da rede pública. Então, na verdade, o PNBE mandou coleções excelentes de adaptações em quadrinhos mesmo nascidos, né, ali, com biografias de cientistas. Tem coisas interessantíssimas. O que ocorre? A fragilidade do sistema escolar brasileiro, que não prevê o funcionamento da biblioteca escolar como ela deve funcionar. Ela tem que ter o espaço, o ambiente próprio, que é um ambiente de leitura e de informação, os equipamentos próprios, né, que inclui as mesas de tamanhos diferentes, o computador com internet, com sistema, com o BibliLivre, que é o software aberto, com o bibliotecário. E aí, esses acervos têm se perdido. Mas tem um acervo extenso de quadrinhos que o PNBE destinou, distribuiu, imprimiu, comprou os direitos das editoras. Inclusive, as editoras começaram a tratar a questão do PNBE como uma encomenda. E começaram a contratar quadrinistas brasileiros e comprar material estrangeiro e traduzir para atender a demanda reprimida do PNBE. Então, tem uma grande quantidade, tem grandes acervos. E aí, eu lhe pergunto, como esses acervos têm sido tratados dentro desse ambiente escolar? É verdade. Então, complementando as dicas de todos vocês, então, didaticamente, como é que o professor vai usar o quadrinho? Ele pode ser através da leitura, é o que nós estamos falando aqui. Então, as dificuldades, tanto apontadas pela Maiara, a Valéria e o próprio Gustavo, então a gente tem isso, muitas vezes, de um país tão grande, esse tipo de dificuldade. A outra forma seria o fazer em sala de aula. Então, assim, as duas possibilidades, então, se uma não der certo, você hoje, a Valéria expôs muitas vezes essa falta de, né, pelo país todo, inclusive de até do atendimento nacional, né? O outro seria o fazer. E nesse fazer, eu tenho, assim, experiências maravilhosas que foram feitas em lugares diferentes do país. Por exemplo, eu estive no Cariri, então, com uma semana com as professoras de pedagogia, e nós fizemos, então, a partir das necessidades locais, revistinhas, vamos dizer, para os professores e para a população.
Isso rendeu, por quê? E isso é que eu quero deixar muito claro, não adianta usar o quadrinho, nós temos um país muito grande com diferentes tipos de linguagem regional. Então é importante para dar, vamos dizer, uma empatia e ter uma identificação. Não adianta fazer um quadrinho assim com o português, vamos dizer, a linguagem do Cariri é diferente do que fala lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então é muito importante, no sentido do fazer, que seja mantida para que a absorção daquilo que está se querendo fazer tenha uma empatia e uma identificação com quem está lendo e com o professor. Inclusive, isso deu tanto resultado que faz 2 dias atrás, uma das professoras me telefonou e falou que, como ela dá aula numa escola pública, ela está tentando fazer uma política municipal que nós vamos fazer para os professores da rede pública, agora semana que vem, ou mais um pouquinho, pegando esse aspecto, que é muito importante. Então, essa produção, eu acho que ela é muito eficaz dentro daquilo que a região precisa, daquilo que o professor tem necessidade de expor aos seus alunos e expor à região. Aqui, por exemplo, em cada lugar uma história. Então, assim, inclusive na própria região do Cariri, alunos que vêm de outros estados do próprio Nordeste, eles são sujeitos a bullying, porque falam expressões diferentes. Então, assim, tudo isso, você tem que cuidar dessa parte, é possível fazer um mundaréu de coisas com isso. Então, deixando claro aos professores, 2 políticas: ler o quadrinho, interpretar, como nossos colegas estão colocando aqui, e o fazer, com metodologia durante o semestre. Uma coisa que a gente incentiva muito na escola é a produção dos alunos, principalmente os professores de português trabalham muito com isso. E uma coisa interessante que na biblioteca da escola, nós temos assim um acervo de aproximadamente 10, 11 mil revistas de todos os tipos. E tem uma caixa especial para isso aqui, ó, que são os quadrinhos que os alunos fazem, os alunos da escola. É a caixa que é mais revirada. Os alunos da escola gostam de ler aquilo que os colegas escreveram. Eles vão lá na caixa, eles acham o nome do coleguinha, ou foi o próprio irmão, o irmão, quando estudou sei lá, no 8º ano, fez uma historinha e deixou lá, o primo. Então, eles têm aquela coisa também de ser autores. Criou-se uma cultura na sua escola, né? Uma cultura onde eles já se habituaram a isso. É a prova também de que esse tipo de projeto, a longo prazo, ele gera também um público leitor. Exatamente, a gente tem hoje. Inclusive, a gente já teve depoimento de muitos alunos falando que não gostava de ler, mas que começou a gostar de ler por causa da Gibiteca. Não gostava de ler nada, né? Passou a gostar de ler por causa da Gibiteca e hoje lê um pouco de tudo. Não necessariamente que a pessoa que vai ler quadrinhos vai ler de tudo, mas eu acho que o importante é que ela toma o gosto pela leitura. Sim. Não importa a leitura que seja, ela tomou o gosto pela leitura, eu acho que já é uma vitória da escola. Tomando esse gancho para muita coisa. Esse gancho da Natânia, é importante essa ciência, pensando do lado do professor de língua materna ou estrangeira, de que trabalhar leitura não é só você pegar o gênero textual que seja e ficar mandando o aluno ler. Então é importante ter essa parte da produção também. Então, a partir do momento que você bota um aluno, que nem a Natânia mostrou, para montar o quadrinho, se solidifica também a compreensão do aluno de como aquilo funciona. É muito bom isso. A gente tem trabalhado aqui na minha região, que eu sou paulistana, né? Quando eu abro a boca, vocês já descobrem isso, mas eu estou na Federal de Sergipe. Então, tem um grupo de pesquisa que se chama Plena e a gente faz várias aplicações nos ambientes escolares com quadrinhos. Tem, inclusive, um artista plástico, que é o Raul Felipe da Silva Rodrigues, e ele está acabando mestrado em educação, justamente trabalhando com essas técnicas. Mas eu vou fazer uma demonstração para vocês.
Então, a gente tem, por exemplo, no ensino, na alfabetização, a questão da interpretação do texto e a interpretação, você verifica a interpretação por meio da imagem, porque o aluno ainda não se apropriou da escrita. E a gente desenvolveu esse sólido, que é um cubo, e aí utilizamos o monomito, que é subdividir em 12 momentos de inflexão. Qualquer história pode ser dividida pelo monomito. Então, a história é lida, é proposto o monomito, e aí os estudantes, cada parte do monomito que eles escolhem 6 de 12, que são os momentos que eles acham mais importantes, eles representam um quadrinho nessa estrutura de cubo. Então, esse aqui, como a criança está em aprendizagem da língua, ela fez o quadrinho mudo, mas fez a interpretação. E aí a criança, ela quer inserir uma numeração aqui, porque ela entende a narrativa da história como se fosse uma frisa temporal. E, na verdade, o discurso literário não é assim. O discurso literário, ele tem as surpresas, né? Começa do ponto que o escritor decide, e vai caminhando para frente e para trás no tempo, inclusive voltando em alguns momentos. E aí a pessoa vai lendo, e quando ela acaba a leitura do livro, ela se apropriou de uma história completa, sem necessariamente a sequência. Olha, nível médio, fim do fundamental, início do médio, O Senhor dos Anéis. Gente, Maravilha. Fantástico. Não é? E vocês, quem leu, reconhece. Valéria, quem produziu também foram os alunos do Cubo? Alunos do nível médio. mas os desenhos são deles? Na sala de aula. A gente faz esse cubo aqui previamente, seca, mas eles recortam o molde, porque esse papel aqui chama-se papel Paraná. E é duro. Cola. E aí, cada quadradinho desse, primeiro é feito um rascunho com um sulfite comum. E depois, quando está terminado, cola. Oi, maravilha. Nossa, fantástico. E no caso do ensino fundamental, ainda nas séries mais avançadas, também existe a propriedade de aprimoramento da redação, criando uma história nova e fazendo a quadrinização para depois tomar a decisão de como essa redação final vai ficar por meio das opções dadas nesse girar aqui, que corresponderia ao discurso literário. É diferente de um discurso linear. E aqui eu tenho um caso que essa é do surdo, que leu Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e fez a adaptação aqui para essa estrutura. E ele optou por não escrever em português, mas estava fazendo a interpretação dos momentos mais importantes, para que soubéssemos como que ele tinha se apropriado dessa obra literária. Ele leu a partir do texto escrito, teve um texto apoiador em libras, e aí ele tinha que escrever a interpretação em português, e esse instrumento ele foi utilizado a caminho da escrita para organizar as ideias principais. Então, o quadrinho, não necessariamente utilizando essa estrutura de cubo, não necessariamente utilizando o monomito, a linguagem dos quadrinhos, ela produz uma metodologia de avaliação também da proficiência em leitura escrita. Olha só, eu pensei aqui agora, a partir do que você falou, mas eu pensei assim, como eu conseguiria aplicar isso na minha disciplina? Até pra gente ver isso aqui como um brainstorm prático. Eu posso, por exemplo, passar um capítulo, passar um determinado conteúdo, depois solicitar que o meu aluno separe os pontos principais dentro de... Então, eu não preciso trabalhar com isso do monomito. E eles gerarem esses dados, esses cubos,
usando exatamente o mesmo método, só que totalmente adaptado para minha disciplina. E ali eu avalio num trabalho prático, dando uma determinada quantidade de pontos, o que ele realmente apreendeu daquele conteúdo, e ainda trabalho síntese, o poder de concisão, eu trabalho vários elementos interdisciplinares junto com esse processo. Pegando carona aqui, eu pensei... Comunicação e expressão. Isso. Fala, Eu Natânia. pensei a mesma coisa que ele. Você estava falando, eu pensei a mesma coisa que você, e eu ainda pensei um pouco mais. Dá para ser utilizado em todas as disciplinas. Uhum. Todas. Para todas as disciplinas. Eu queria pegar... Nós utilizamos em matemática também. Nós utilizamos nas ciências exatas. Essa estrutura aqui funcionou, mas eu não pude trazer, infelizmente, nenhum para mostrar hoje. E na questão de ciências humanas, eu vou trazer 2 conceitos para quem quiser se aprofundar: transliteração ou intersemiose. Você pode partir de qualquer bem cultural e proceder a solicitação para o aluno da quadrinização, no sentido de você verificar se preserva o sentido da obra quando você muda de linguagem e suporte, para ver se esse leitor ou essa audiência compreendeu aquele conteúdo que você apresentou. Valéria, nós fizemos isso na revista Quadreca, fazendo a tradução intersemiótica, né? Eu vou aproveitar o gancho do Nordeste, mostrar um artista que é o Cleveson. Ele fez... Ele tem aqui uma obra chamada Lampião, e aqui a obra tem fazer um prefácio. E o Cleveson, então, didaticamente, ele coloca aqui... eu vou depois passar isso, os links, quer dizer, como é que você pode fazer um quadrinho usando elementos do próprio Nordeste, entendeu? Assim, eu colocaram as coisas que o Lampião usa, o que o cangaceiro usa, e eu, inclusive, quando estava no prefácio, eu falei assim, que qualquer aluno do fundamental sabe o que é mouse, CD-ROM, etc., mas ele jamais vai saber o que é um caçoar, um urupema. Então, isso é muito importante na hora de você, então, colocar isso para o aluno. Além do mais, muitos desses alunos que vamos pegar a região do Nordeste, eles estão acostumados a realmente ouvir, ir às feiras com cordel. Então, aqui nós temos um exemplo da moça que namorou com o bode, que é um quadrinho do Cleveson, e o cordel é do irmão do Ari Edivaldo Lima. Então, isso daqui, inclusive no prefácio, eu faço um desafio com o professor Joseph, que o meu esposo, que era da área de cultura rural, que quadrinho é melhor, ele dizia que o cordel é melhor. Mas, de qualquer forma, isso daqui é algo maravilhoso que todo mundo conhece. Com certeza ouviram os avós, os pais contando as histórias. Isso pode ser usado no ensino fundamental de uma forma muito, muito prática, de você, então, retratar a sua região com os elementos da sua região, entendeu? Eu desafio os professores de todas as regiões do Brasil agora para me mandarem, por exemplo, o que se faz no sul do Brasil, no centro-oeste, na Amazônia, então, com elementos da própria, porque nós não podemos considerar o Brasil como um todo para aplicar essa parte do fazer de uma forma uniforme. Nós temos especificidades regionais, e essas, justamente, especificidades é que vão dar a empatia e vão dar a identificação para que a mensagem seja realmente mais eficaz. Então, não esqueçam desse item, que é a região onde o aluno está inserido e como ele pode, então, usar os elementos a proveito próprio, como se faz em qualquer outros países onde tem isso. Também tem uma outra realização do professor Raimundo, que fez da fundação junto com o jornal, já vou depois passar o link para vocês, como usar o quadrinho sala de aula, e me pediram, no caso, para os 3 ensinos, fundamental, depois o básico e universidade, como usar o mangá. Então, o mangá também é algo assim que os alunos se identificam, e
É uma forma estrangeira? Porém, é possível fazer isso a partir do fundamental, por exemplo, ensino de geografia e história, você usar, por exemplo, o Japão, quanto de distância tem, os costumes de cada casa, uns no tatame, outros dormem tem uma casa diferente. Então, assim, as possibilidades são tão grandes que vocês não imaginam, professores, o quanto isso é benéfico para os alunos, tá bom? Posso falar uma coisinha? Eu lembrei agora de um material que você produziu, Sônia, que eu acho que foi para a Futura, não sei. Um material que está online. Sim, do Salto para o Futuro. Isso! Então, é um material, gente, que a Sônia está aqui, recomendo ele. É um material que eu já usei, que é para professores, assim, que querem trabalhar com quadrinhos. Excelente material, disponível na internet. Depois a gente pode procurar o link para colocar aqui, né, Gustavo? Pode colocar na descrição. Para quem acha assim, mas eu tô aqui, sei lá, tô no Amapá, tá difícil eu conseguir um material. Esse material da Sônia, ele é muito bom. Tá? E para professor que está querendo trabalhar com quadrinhos, ou que já trabalha e quer também ter assim, uma base teórica, base prática também, para trabalhar esse material, assim, fundamental. Muito bom. Natânia, esse material também foi feito para o programa de TV da TV Brasil. Então é só procurar o link. Eu fiquei uma semana no Rio com os produtores. E a primeira pergunta que eu fiz foi: vocês leem quadrinhos? Porque eles queriam começar a reportagem. Eu falei: então começa a ler quadrinho, falamos amanhã. Que não adianta. Eu larguei todo mundo lá e fui embora. Então, assim, no momento que você for fazer um programa sobre quadrinhos para o professor, é muito importante que o próprio repórter... Então, tinha depoimentos do Ziraldo, do Maurício. Então, isso também está no link, exatamente com o material escrito, e tem o programa de TV. É só procurar na TV Brasil, Salto para o Futuro, um programa sobre quadrinhos. Agora não me lembro o ano, Natânia, não sei, eu preciso verificar. Mas, enfim, muito grandes que todos nós... E nós estamos aqui para isso, para mostrar aos professores que o material tem sim, e que é só uma questão, e nós estamos deixando isso de maneira bastante didática e clara, para que o professor possa usar em seu benefício. A Sônia trouxe uma contribuição bem interessante, uma frase até de impacto, mas que serve para qualquer profissional, inclusive o professor. Se o professor, a professora, quer usar quadrinhos em sua aula, seu primeiro passo é ler o quadrinho. Leia, né? Vá atrás, que você vai encontrar uma maneira de utilizar. E vocês viram que há diversos meios de utilizar esse material. Você pode utilizar ele como livro didático, e aí por isso que a gente até encontra muito quadrinho, tirinhas, chás, cartoons dentro dos livros didáticos, principalmente na área de línguas, língua e literatura, né? Mas você pode usar o quadrinho também como esse apoio paradidático, uma leitura adicional à parte que vai caminhar junto à trajetória do seu currículo, né, dos conteúdos que você quer discutir, fazer um paralelo, por exemplo. Você pode produzir o quadrinho na sala de aula, como exercício, como processo avaliativo, como atividade de fixação de conteúdos. E você pode também produzir o quadrinho como material didático. Ou seja, você professor, professora, pensar numa história em quadrinhos que sirva para outros professores, não só você, mas outros professores poderiam utilizar aquilo para compor suas aulas. Então vejo que as possibilidades são múltiplas. Apesar das colegas terem mostrado atividades práticas de manuais, e aí às vezes é muito comum às vezes a gente ouvir a ideia assim, mas os alunos que não sabem desenhar, como é que faz para trabalhar com quadrinhos em sala de aula? Eu tenho algo para falar aqui, Amaro. Lembra que hoje nós temos softwares, nós temos a internet, ela é cheia de programas e portais que permitem que você faça tirinhas, páginas em quadrinhos sem saber desenhar. Você tem um banco de imagens lá e você pode ir montando cenário, pessoas, balões e compor um material. Isso dá para ser usado também pelo celular. Dá para ser usado de maneira muito acessível, fácil, né? A utilização. Então, a habilidade de desenho, ela não é um pré-requisito para você fazer esse tipo de atividade em sala de aula. Dá para fazer até boneco palito, se quiser. Sim. Amaro, nesse livro do Efeito HQ, o Jal desenhou para os professores
como eles têm que desenhar. Então, assim, a partir tem um caderno de exercícios. Então, o professor pode baixar gratuitamente, até com números, por exemplo, aula de matemática, o professor compõe uma carinha com números. Então, 4 é o nariz, etc. Então, ele dá passo a passo para que o professor não fique inibido, no caso, ou o aluno não fique inibido, não sei desenhar. Isso é um mito, todo mundo sabe desenhar, né? Então, isso é muito importante. E dá para fazer perfeitamente isso, tá? Eu utilizei uma vez em sala de aula, rapidinho, já lhe passo a palavra, Valéria. Eu utilizei uma vez em sala de aula a linguagem do quadrinho, de forma também a superar essa complicação, fazendo uma fotonovela. Com o smartphone, eu propus uma seleção de temas, os alunos escolheram, a gente fez uma fotonovela sobre bullying. Eu primeiro montei durante uma aula todo o roteiro com eles, depois delimitei mais ou menos com eles eu fui dirigindo, né, o processo, o que ia ser feito, quem dos alunos fariam cada um dos personagens, eles que escolheram todo o processo. Eu fiz isso ano passado e um dia a gente tirou as fotos, eu levei umas outras blusas para eles comporem fora de sala, convidamos uma menina da secretaria para fazer o papel da mãe de um aluno, e fomos para a sala dos professores que tinha um sofá, tirou a foto lá, a gente compôs todo o processo, depois imprimi, gerei um PDF para cada um dos alunos recebeu esse PDF por WhatsApp, e eu gerei uma edição própria, uma edição melhor para a escola. Infelizmente não tive condições de que cada dos alunos tivesse a sua cópia, que era o objetivo final, mas já era um processo onde o próprio aluno fez e assim, eu concordo que é mito não saber desenhar, mas às vezes existe uma inibição, uma falta de vontade, e com o smartphone todo mundo tem à mão hoje em dia, a gente convida para esse processo. Eu gostaria de fazer uma observação procedente e que é uma efeméride. Tem um autor de quadrinhos argentino que se chama Quino. E Quino fez uma grande contribuição criando a Mafalda e toda uma obra que temos aproveitado para a educação, para a discussão em todos os níveis, desde da educação fundamental até o ensino superior. Infelizmente, Quino partiu em data muito próxima à gravação desse programa, e eu gostaria de salientar: não deixem que Mafalda parta junto com Quino. Mafalda está aí, Mafalda está viva, e a sua leitura nos traz muitos elementos que podemos aproveitar em sala de aula, em todas as disciplinas. Tem discussões interessantes, tem um aspecto, um viés social que é interessante para você introduzir também na sua aula. E um material que está à disposição em via digital. As impressões, a família dele cuida muito da reserva dos direitos autorais, inclusive muitas dissertações, teses e trabalhos com Mafalda não podem ser impressos e divulgados porque a família do Quino não permite. Então, olha, não sabia disso. E muitos trabalhos eu sou egressa da ECA, muitos trabalhos dentro da ECA que não puderam ser publicados porque o controle editorial não permitiu que utilizássemos o material. Eu recebi agora, depois da morte dele, acho que a família liberou gratuitamente. Eu recebi, depois está no celular que nós estamos gravando, eu posso passar esse link agora liberado, 100 e tantas páginas do Quino para ser usadas e para ser lidas, etc. Também, o Maurício também contribuiu muito com isso. Mafalda vai à escola, exatamente. Maravilhoso. Esse estudo da Liana Gutrieve, ele tem mais de 10 anos. Ele não pôde ser distribuído pela proibição da família do Quino. Mafalda vai à escola. É um estudo perfeito. Eu tenho este livro porque eu fazia parte do grupo de pesquisa
Eu do também orientador tenho, não da fazia Liana parte do Rodrigues. grupo de pesquisa, não. Só- Eu queria destacar dois Você- projetos para vocês. Dois A Mayara projetos para queria vocês. falar, que logo depois de mim, ela Não, tava falando até agora. é só que eu fiz uma coisa parecida com o que você fez, Gustavo, só que foi ensino médio. Então fica para eu dar. O próximo. Eu fiz o pessoal fazer um quadrinho do Dom Casmurro. Excelente. E aí os grupos que não sabiam desenhar, eles fizeram fotonovela. E teve um grupo que fez fotonovela da Monster High. Botaram as bonecas Monster High, porque elas tinham vergonha, né? Adolescente é foda. Praticamente um stop motion. Aí o Dom Casmurro era. Não, o Bentinho era o Max Steel, a Capitu era uma Monster High. Eu Com a quero graça. ver isso. Olha, essa lógica aí, eu tenho dois projetos para mostrar para vocês que eu acho interessante e caminha nesse sentido. Tem a ver, inclusive, com o que a Mayara falou também. Eu não sei se vocês chegaram a ver, é uma coleção da década de 80, Ah, tenho. onde eles pegavam, era uma proposta para os professores, era o seguinte: relacionar uma tirinha brasileira famosa com uma obra da literatura brasileira também famosa, né? Então você tem aqui, por exemplo, Machado de Assis com Eva, que é feito pela Michele, né? A Luísa Azevedo com a Laerte, José de Alencar com as tirinhas do Flávio, Álvares de Azevedo com Luiz G. E o Visconde Inocência do Taunay com Miguel Paiva, com a Radical Chic. A ideia era justamente, ele propunha comparar, ele colocava trechos dessa literatura clássica com trechos das tirinhas, com fragmentos das tirinhas, e aí você tinha tanto personagens que caminhavam juntos como personagens que se distanciavam. A ideia é que o aluno ele lesse essas duas obras, e aí ele fazia um tipo de comparação intersemiótica para perceber o processo de constituição das personagens. Então, eu achei genial esse projeto deles para os professores de literatura, porque permitia trabalhar quadrinho de uma maneira fora do comum. A ideia de você treinar o olhar crítico, né, de você também perceber essa ideia do o aluno como um leitor mais apurado para perceber essas dimensões densas, tanto do texto literário quanto do texto quadrinístico, quadrinizado. Outro projeto, esse aqui, ó, isso aqui foi feito em Recife, foi um concurso aberto para escolas de ensino fundamental. Dá para ver aí, são os vários níveis de ensino, que vai da quinta série até o 9º ano. A ideia foi um tema para todas as escolas, então a ideia era meio ambiente, eu trato com o meio ambiente. E todas as escolas, os professores, eles diziam se queriam participar desse concurso. Ao participar desses concursos, eles recebiam 1, 2, 3 aulas sobre processo de produção de quadrinhos ou uso de quadrinhos na sala de aula. Os alunos faziam páginas em quadrinhos e enviavam para ser avaliado nesse concurso, né? Inclusive, esse concurso ele foi gerido pelo Lailson Cavalcante, né? É um chargista, cartunista famoso aqui do Pernambuco. Eu participei também da equipe de avaliação e os meninos mandaram os trabalhos, né? E aí você tem trabalhos feitos à mão, na maioria das vezes, mas também às vezes com uso do computador, com, né, qualidades completamente distintas. Mas a ideia aqui é que nós tivemos o uso das histórias em quadrinhos, ou da linguagem de quadrinhos, como um projeto que uniu diversas escolas na região metropolitana, com diversos níveis, né, da 5ª até o 9º ano, e todos eles participando e utilizando quadrinhos na sala de aula. Os premiados, os melhores trabalhos de todas as escolas compuseram esse material, nesse volume, e os premiados também, os melhores, ganharam ainda premiações que foram dadas pelas escolas, computador, material escolar, já que era você tinha escolas particulares, mas também públicas. Eu acho que isso nos mostra, e vocês também trouxeram relatos semelhantes, que às vezes o sucesso do uso desses quadrinhos, principalmente no ensino fundamental, passa por projetos que tentem integrar as várias disciplinas. Você tem que envolver alunos, pais, os profissionais de educação, os diretores, coordenadores pedagógicos da escola, todos eles muitas vezes têm que estar envolvidos para que essa atividade ela faça sucesso, ela tenha participação. Por mais que você possa fazer algo que seja só do seu currículo, da sua disciplina, o ideal também é que você tente envolver todas as outras disciplinas. Isso garante sucesso e eficácia nesse tipo de atividade.
Eu posso complementar uma coisinha aqui agora, pegando o gancho com a Amaro. Há pouco tempo, eu comprei esse livro aqui, justamente fala disso. História em quadrinhos, interdisciplinaridade e educação. Mostrando como os quadrinhos eles podem ser utilizados em várias disciplinas, né? Ele, inclusive, é transdisciplinar. Uma coisa muito importante também, gente, é entender uma coisa. A gente está falando de quadrinhos e educação aqui, e é um tema que tem ganhado muita importância em outros espaços também, fora do Brasil. Na França, você tem projetos que vão girar em torno de quadrinhos e educação. O próprio Festival de Angoulême tem uma área para exposição de trabalhos de alunos do ensino fundamental, que são premiados no festival. Existe todo um projeto que dura o ano inteiro, que envolve as escolas, que é o prêmio que as escolas oferecem para alunos, e os próprios alunos que se tornam leitores de quadrinhos premiam os autores que eles leram durante o ano, recebem prêmio. Você tem, por exemplo, o caso de países como a Suécia, que existem uma produção bem grande com relação à questão do uso dos quadrinhos, desde a educação infantil até os outros níveis do ensino. Então, o que a gente está falando aqui hoje não é uma coisa que está isolada, não é uma coisa só do Brasil, é uma tendência que tem crescido no mundo todo. E a gente está na frente nisso. O Brasil hoje produz um material tão bom quanto, talvez melhor, do que o produzido no exterior. E os nossos professores têm muita prática de ensino. E eu acho que a gente peca muito em não incentivar o professor a relatar as práticas. Eu acho que falta muito isso na escola. Relato de experiência. Concordo com todos vocês e com a Natânia, como no exterior também é usado, mas o Brasil é bastante pioneiro nisso, realmente isso. Mas deixo para os professores algo que vocês possam argumentar. Ao contrário do que todos dizem, de que o quadrinho ele deixa uma preguiça mental, ele não deixa não. Veja, o aluno, o mais importante do quadrinho é esse espaço em branco, entre um quadrinho e outro. Então, da linguagem descontínua, através desse branco, passagem para o outro quadrinho, ele vai fazer uma linguagem contínua, isto é, ele vai usar a cabeça, vai usar o cérebro. Então, isso fomenta, principalmente o aluno do fundamental, a usar essa transposição. Então, esse é um argumento a favor que vocês podem usar, e a criança usa isso naturalmente. Ela sabe passar da linguagem descontínua para a contínua, fomentando, então, o trabalho cerebral de compor isso. Então, fica essa mensagem de que, ao contrário de que muitos autores de décadas atrás falavam que o quadrinho é nocivo, que induz a preguiça mental, isso tudo é mentira. A gente comprova que o quadrinho, ele exercita qualquer criança a decifrar códigos, símbolos, a linguagem específica, ele sabe se expressar. Os surdos mudos usam a onomatopeia para pôr tudo para fora, enfim. Ele é um elemento indispensável, a começar pelo ensino fundamental, professor. É isso, né, gente? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Obviamente, a gente não encerra esse tipo de assunto aqui, né? Como eu já venho dito para vocês, eu acho que nossa ideia aqui é muito mais trazer novas questões, direcionamentos, caminhos que podem ser seguidos e complementados. Tem algum material que vocês queiram mais indicar? A gente tem uma produção de livros muito grande, né, sobre quadrinhos e educação, né? Muitos clássicos já foram produzidos aqui. Os livros da Sony que a gente já indicou. Eu posso colocar uma lista abaixo da descrição com todos. Zilda, uma pedagoga que publicou um dos primeiros trabalhos também sobre quadrinhos aqui no Brasil, né? A Natânia está indicando ali, ó, Quadrinhos e Educação do Vergueiro, né? Que também foi um dos primeiros também a fazer isso. Né? Vocês às vezes têm temas que vão ser mais transitórios, como, por exemplo, analisar a linguagem dos quadrinhos naquelas cartilhas que são utilizadas para instrução. É muito frequente o uso, né? O trabalho da Márcia faz um levantamento muito bom sobre isso, né? Olha ali, tá respaldado, né? O Elídio, né? Nosso saudoso Elídio, também organizou uma coletânea sobre quadrinhos e educação,
com a utilização de várias linguagens. São duas coletâneas do Elídio. Tem a outra, olha, a outra tá ali na mão da Natânia, tá vendo? Nessa coletânea diversos. Eu com todas as disciplinas do fundamental especificadas com sugestões de técnicas. Nesse volume. Nós temos. Esse aqui é Valéria Bárica nele. Revistas específicas, essa coletânea já desde 2014 até agora, já tem 6 anos de publicação, normalmente um volume por ano, de quadrinhos de educação dos vários níveis, ensino infantil, ensino fundamental, médio e superior, né? Então, assim, a gente tem várias fontes para poder... Você tem o curso da Sônia, inclusive um livro que a Sônia, junto com o João, lançaram há pouco tempo, que também está disponível gratuitamente para você acessar. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Então, assim, há vários caminhos, há vários meios. E se você tiver dúvidas, quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato com as pesquisadoras que vocês estão vendo aqui, com os pesquisadores, tá? Mande e-mail, que todo mundo vai estar disponível para estar respondendo, tirando suas dúvidas, indicando leituras, trocando, muitas vezes, planos de ensino, práticas, projetos pedagógicos de implementação e uso desses quadrinhos na sala de aula. Ficamos por aqui, como vocês sabem, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, e tem o quiz, viu? Diga o que é que nós estávamos bebendo, né? 6 xícaras, 6 bebidas, e você precisa acertar. Quem acertar vai ganhar livro publicado pela Aspas, né? Gratuitamente. Então, coloque lá no comentário que bebidas tinham em cada uma dessas xícaras, e quem sabe você já ganha uma dessas publicações, ou pode estar aqui com a gente num próximo episódio. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Ficamos por aqui.